mais um papo para você, começando hoje, aqui com a nossa querida Marceli. Esse episódio vai ser muito especial, vamos dividir em duas etapas. Marceli, vida profissional, que é a nutricionista que veio trazer muitas informações pra gente, e Marceli, vida pessoal, porque olha, gente, é de tirar o chapéu para essa mulher. Eu acompanho um pouco a vida pessoal dela, os desafios da maternidade dela. Ela vai contar pra gente aqui o que é, vai trazer insights. Eu já ontem tive uma aula com ela, vocês vão descobrir por quê daqui a pouquinho, a gente vai descobrir juntos. Mas é incrível, muito obrigada, Marceli, pelo convite, por estar aqui com a gente nesse papo, trazendo informação sobre você e informação sobre você, nutricionista. Eu que agradeço mais uma vez esse convite maravilhoso, é um prazer estar aqui. Obrigada. Conta para eles, então, um pouquinho da Marceli mãe. Ai, a Marceli mãe, né? Bom, Marceli, muito prazer, 40 anos, eu gosto sempre de falar 40 anos, porque as mulheres hoje em dia parece que chegam aos 40, né, fica meio receosa ou vão por uma outra vertente, né, que eu tenho 40, tenho que viver tudo e mais um pouco, e tem mesmo, né, mas eu 40 anos, Marceli, sou esposa, sou mãe, sou filha, tenho 2 filhos lindos, Noah, meu primeiro filho de 11 anos, Levi, de 9 anos. Às vezes passa um filme na cabeça e fala, meu Deus do céu. Passa muito rápido. Passa muito rápido, Imagina né? eu que vou ter um de 18 daqui a poucos dias e uma de 14. Uau, passa muito rápido. E, na verdade, a maternidade ela é super desafiadora, né? Eu me lembro muito bem que eu casei muito nova, com 18 anos, e aí eu falei, quero ter 4 filhos. Eu lembro como se fosse ontem, né? De repente, não vou ter filhos, não quero ter filho, não pego, até hoje não pego bebê de ninguém no colo, né? E aí eu coloquei algo na minha cabeça, ok, eu vou ter filhos quando realmente eu tiver ao tal do relógio biológico. E chegou esse relógio biológico, enfim, eu vi as mulheres grávidas, engravidei do meu primeiro filho, o Noah. E aí fiz todos os exames e tudo mais. Meu primeiro filho é uma criança com paralisia cerebral, né? Eu tive um vírus na gestação. E aí, gente, tem tradição. Eu não sabia, eu achava que era somente no parto. Não, é um vírus, citomegalovírus. Muita gente não conhece, né? E aí eu sempre tento trazer um pouco o Zika chikungunya, foi muito mais explorado na mídia, né? Enfim, é um pouco parecido, porque ele tem não só paralisia cerebral, mas tem uma microcefalia, né? Enfim. Então, meu primeiro filho, aquele sonho, eu engravidei, né? Barriga crescendo e tudo mais. Eu trabalhava na época. Os exames ok na primeira sorologia. Deu uma alteração, apareceu lá. Eu nunca fui atrás de nada, nunca fui lá dar uma gulgada, né? Como a maioria das pessoas não. Ainda bem, gente, não façam isso. Para isso que existe especialista. E aí correu, fui indo, fiz o morfológico, correu, enfim, ok, nada alterado nos exames. Eu não abortei, porque normalmente esse vírus, o próprio corpo, né, dá conta de provocar um aborto, e não aconteceu isso. E lá na 32ª semana, começou uma alteração no ventrículo bilateral e também estava dentro da normalidade. Fui procurar um outro especialista, enfim. E para resumir, né? Fui para o parto, não, citomegalovírus, ok, tá tudo bem, tá dentro da normalidade, né? Faz uma válvula e vida normal. Nasceu, ele foi direto para UTI, né? E aí começou então a jornada de entender o que esse vírus causou, né? E nunca foi dito para mim. E eu agradeço a Deus por não falarem, por mais que assim, eu brinco que é uma montanha-russa a minha vida com uma criança que tem tantas limitações. Mas a única coisa que nos falaram na UTI é, olha, tudo vai depender do estímulo. E aí, então, eu fiz tudo o que você podia imaginar. Olha, eu até fico arrepiada, porque eu acho que você é um presente na vida dele e ele é um presente na sua vida, porque eu, dentro da minha concepção, e cada um acho que tem que ter a sua. Sim. Mas eu trazendo a minha, eu acho que são seres tão especiais que vêm para enaltecer tanto a gente enquanto muito além de corpo, né? Muito. Ele tem assim uma luz mesmo, o sorriso é a marca do Noah, né? Então, todo lugar que a gente passa, que ele tem aquele sorrisão, ele vive feliz. O mundo dele é feliz. Ele é feliz, ele transmite isso, né? Por mais que o desafio, falando propriamente dito do desafio da maternidade atípica, né, em relação ao Noah, é muito desafiador. Teve o período de eu brigar com Deus e falar, por que eu?
né? Não quero ser essa mãe especial. Todo mundo vira e fala, você é uma mãe tão especial, né? Você tem um filho, ele veio para você e tal. Eu falei, não quero. No fundo, um bom período a gente passa por esse momento de que, mas eu não quero. Eu só queria ter o meu bebê, sair da maternidade, levar para casa, né? E viver a vida como eu, Marceli, sempre me coloquei, não é? Tudo moldadinho, tem que ser assim, tem que fazer assado, faz desse jeito, as coisas perfeitas, não é? Aquele perfeccionismo, aquela necessidade de fazer tudo certo, de não aceitar as minhas imperfeições, né? Então, todas as vezes, e até hoje ele tem 11 anos, e muitas vezes eu olho assim, olhando a imperfeição dele, eu falo, nossa, como eu ainda sou imperfeita, mas hoje eu aprendi o que a maternidade atípica me trouxe. Uma das coisas é aceitar a minha imperfeição. Exatamente esse insight que eu ia trazer, que foi um insight para mim. Eu sempre trago os meus insights aqui para eles, e é justamente sobre isso. Eu acho que não existe vida perfeita. Não. E quando a gente quer controlar demais, vem algo para mostrar pra gente que a gente não controla nada. Nada, literalmente. A maternidade a gente já não controla, não. Né? Seja ela típica ou atípica. E a atípica é uma avalanche, assim, de um descontrole das coisas. Então, eu aprendi a ter plano A e B, A a Z, porque, de repente, tudo muda, de repente, você tá num lugar então onde trocar, não tem como esquentar a comida, e aí ele precisa comer, enfim. Então, não é só pegar a bolsa e sair literalmente. E o que mais a maternidade atípica, né, com a questão da paralisia cerebral me ensinou é que, dentro das minhas imperfeições, que eu tenho buscado cada vez mais em Deus, me aceitar imperfeita, que não precisa ser tudo, né, daquele mínimo detalhe, eu dependo exclusivamente de Deus. Briguei com Deus, briguei, falei, enfim, fiquei revoltada, e mesmo sendo cristã já há muitos anos, eu tive esse momento desafiador da minha fé, e que eu só consegui ser um pouco do que eu sou hoje, que eu acredito ainda que eu tenho muito a evoluir, quando eu de fato encarei os fatos, falei, ok, Deus, então eu quero encontrar a minha melhor versão a partir disso, eu só vou conseguir com você, né? E aí foi uma nova trajetória com Deus, né? Muitos encontros com Deus, igrejas, enfim, né? Que tem, para que de fato a fé fosse realmente fortalecida e viver não só pelo que Deus faz, mas viver o que Deus é um amor incondicional, é um amor que está ali, Deus é Pai, Deus é presente, né, e nos ajuda, nos conduz. Então, esses são os dois pontos muito fortes que a maternidade atípica me trouxe. Que incrível, uma lição até agora, gente. E me conta um pouquinho para você, hoje, quais são as suas prioridades? A minha prioridade hoje, é claro que eu tenho um lema, não sei se você já me ouviu falar, né? Que é cuide de você para que você cuide melhor daqueles que você ama. Né? Não é um olhar egoísta, já pensei muito nisso, porque somos muito julgadas. E a gente se julga. Nasce uma mãe, também nasce milhões de culpas, né? É isso. Então, a minha prioridade é eu cuidar de mim, para eu cuidar melhor, não só do Noah, que é uma criança totalmente dependente, mas da minha família, do Levi, né? Então, ter um outro filho, um segundo filho que não depende, é uma linha muito fina de eu colocar toda a responsabilidade nele, dele ter que fazer tudo já, ainda mais com o meu perfil, minha personalidade, né? Vamos para a vida, cada um cuida por si, tudo tem que estar certo, enfim. Então, é priorizar, ter também um tempo de qualidade com o Levi, né? Criar memórias com ele, não colocar ele inteiramente em tudo que eu faço, do que depende de nós, nos cuidados do Noah. Ele tem que ter a vidinha dele, ele tem que ter o momento dele, tem que ter o lazer dele, ele tem que ter a mãe e o pai só para ele em alguns momentos, que não vai ter que se preocupar com a comida do Noah. É muito legal, você faz um tempo só com ele. Então, e ao mesmo tempo priorizar o relacionamento, né, família, e o relacionamento com o marido, que é outro desafio, né? A minha prioridade é família. E aí me abastecer em Deus para que eu consiga, de fato, ter sempre esse olhar do cuidado, né? Do cuidado, do que depende de mim para que eu consiga ter, de fato, exercer essa prioridade em cada pecinha que precisa ser encaixada dentro da família. Olha que legal, gente, mais um insight que eu tive aqui ouvindo ela. Eu acho que cada um busca aquilo que faz sentido para sustentar
a vida, É. né? E você busca muito em Deus. Eu não sou Sim. muito diferente, né? Mas eu acho que eu acho que a gente tem que buscar, né? Cada um que está aí em casa, vendo esse nosso bate-papo, é importante achar algo que faça sentido. E eu acho que não tem que ter nome, né? Cada um dá o nome que quer, cada um faz aquilo que faz sentido, mas eu acho que é muito importante você ter algo que te norteie, te guie, Isso. principalmente quando tem mais desafios. É o que eu sempre Sim. digo, todo mundo tem desafio. Sim. É que dentro de uma normalidade, quando a gente Isso. tem filhos normais, a gente acha que costuma ser menor o desafio. Mas É. são diferentes. Né? São bem diferentes. E aí cabe a gente a entender o que é, com o que a gente está lidando, tá? E buscar ferramentas, né, e força para a gente, de fato, conseguir encaixar os pratos, que hoje em dia é bem comum a gente usar esse termo, né? A palavra equilíbrio, às vezes quando eu falo, equilíbrio, soa tão distante, sou uma pessoa desequilibrada se eu não consigo equilibrar. Não, não é isso, não é? Não. É de acordo com a prioridade, seus princípios, seus valores. O momento. Né? Hoje é um dia, daqui a um ano é outro dia, a gente é outro ser, né? A gente está, eu digo que é uma formiguinha em constante evolução aqui. Eu mesma olho para trás e falo assim, meu Deus, nesse meu último ano aqui de empresa, né? Eu olho e falo, que evolução. E eu acho que para todo mundo é isso, né? Sim. Que legal. Agora me conta um pouquinho, em qual mulher você se inspira? Tem alguma que você se inspira? Eu tenho pensado bastante, né, nisso nos últimos tempos. E eu peguei uma mulher que ela é de Provérbios 31. Ela é muito famosa, né? E aí é a mulher sábia, onde encontrá-la, né? E qual é a característica dela? Então, para a gente pegar o que eu, Marceli, como pessoa, como profissional, me inspiro nela. Ela é uma mulher que vale mais do que o rubi, então ela é muito preciosa. Ela sabe o seu valor, né? Ela sabe cuidar dos seus. Ela é uma mulher que não se deixa levar pela preguiça. Ela não reclama, ela faz as coisas com prazer, e isso eu acho tão desafiador, porque às vezes eu tô cansada. Sim. Eu não quero, ninguém me ajuda. Um minuto no seu discurso, que a gente vai viver a experiência para viagem. Que delícia! Chegou aqui para você a nossa coxinha assada deliciosa. Ai, me dá água na boca só de olhar o prato dela, gente. Que vergonha! Ai, que delícia! É muito bom. É porque a gente pode comer? Por favor. Posso comer? A gente está aqui para viver. Por isso que o podcast é aqui dentro, até, né? Eu não te apresentei isso, já fui direto ao ponto, porque era um papo tão bacana. A gente faz aqui dentro para a gente vivenciar a experiência para viagem, vocês provarem, conhecerem nosso cantinho, ouvir o barulho da cozinha, sentir os aromas da cozinha. Totalmente diferente. Que delícia, muito saborosa. Eu amo coxinha, Levi, então, né? Amo, delícia. E o tempero caseirinho, né? Nada daquele tempero pesado e nem muita massa, porque coxinha é assim, né? Você vai comer uma coxinha, só vem massa. Uma coisa pesada e não vem recheio, né? Só tá a sombra do frango. Exatamente, é horrível. A sombra, ai que delícia, muito bom. Ai, quero comer mais depois. Depois você pode comer tudo. Agora continua pra gente contando, por favor, da mulher mais especial que o rubi. Então ela é uma mulher do ponto desafiador que eu estava falando, né? Então, além dela valer mais que o rubi, ela ser preciosa, ela saber o seu valor, ela se levanta cedo para cuidar dos seus, para cuidar da sua casa, né? Ela delega ali algumas funções, então ela é uma mulher que ela consegue saber o que é prioridade, o que é urgência, né? Ela não é centralizadora porque ela consegue delegar, e isso funciona muito bem em todas as nossas áreas, né? Ela é uma mulher que ela não se dá a preguiça e não reclama, ela faz com prazer. Isso me chama muita atenção, porque é aquilo. Ninguém me ajudou, ninguém pegou o sapato que está no chão. Ai, tô cansada. A gente reclama, é da mulher ser explosiva, reclamar, né? São poucas as mulheres que a gente conhece que tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né? Então é um desafio, então eu me inspiro nela. Ela é uma mulher que ela sabe empreender. Então ela sabe reinvestir. Ela sabe cuidar dos negócios dela, né? Então ela também tem a vida profissional dela, não é um zumbi dentro da casa ou da própria vida dela que segue a opinião dos outros, não é? Então ela sabe empreender, ela empreende, ela dá lucro, ela
organiza ali as funções profissionais dela, né? E o principal, além de preparar, quando vem o inverno, a família não teme, tá lá tudo escrito, né? Porque ela já preparou as roupas quentinhas. Então, assim, ela supra, ela tem aquele maternar, ela tem aquele cuidado amoroso, que é o nosso papel de mãe também dentro de casa, né? E uma parte muito importante que fala é que a beleza ela é passageira, né? Mas o temor a Deus faz com que a gente construa essa versão dessa mulher dentro de nós. E isso foi escrito há milhares de anos atrás. E aí vem a questão dos pratinhos que a gente falou, né? Então, é possível ser tudo isso, essa mulher, né? É possível fazer o bem, só o bem para o marido, para o relacionamento que ela está e não o mal? É possível. São muitos pratinhos, eu concordo, se a gente for olhar. E a nossa vida é moderna hoje, cabe tudo aqui, né? E como é que a gente consegue isso, né? Olhando cada característica dela e buscando temor, né, na força maior, que para mim é Deus, para conseguir, de fato, extrair a minha melhor versão focada nessas características dessa mulher, que eu acredito que aonde ela passar, ela vai influenciar, ela vai abençoar, ela vai causar um impacto em quem estiver ali, a partir desse impacto que ela teve na vida dela, para que outras mulheres também tenham mais paz interior. Amém. Amém. É a paz interior. Quando a gente está muito agitada, a gente não consegue ser nada disso. Não. A primeira coisa que vem, a gente começa sai daqui, não quero mais, cansei, né? É isso. Cansei de tudo. É normal, todo mundo passa por isso. Até acho que por uma questão de oscilação hormonal. Agora, como nutricionista, você pode me dizer isso. Os estudos falam, né? Tem alguns estudos que falam que as mulheres elas ficam bem 13 dias só no mês. Eu falo, meu Deus do céu. Fiquei nervosa com essa informação. Eu também. Eu falo, respira, né? São 13 dias só de tanta oscilação hormonal. Então, cabe a nós também sermos mais tolerantes com a gente mesmo, na verdade. Hoje não estou num dia bom. Então, o que eu preciso fazer para eu conseguir exercer as minhas funções e não sair da linha? Autoconhecimento, né? Autoconhecimento é tudo. Eu acho que esse papo aqui traz muito sobre isso também, né? Sobre o autoconhecimento, né? Traz muito a Deus, né? Sim. Você se apegou muito, e eu acho que tá certíssima, né? Porque eu também creio muito. Uhum. Mas eu acho que é muito o autoconhecimento te fez chegar até esse ponto, né? Não fugir. Eu falo para as minhas psicólogas que eu tenho um perfil de fugir, porque é difícil, é desafiador a gente ter conversas difíceis, a gente falar, a gente entender o que a gente quer, colocar para o outro, para quem? Seja amigos, seja filhos, seja dentro de um relacionamento, seja dentro de uma empresa, né? Você colocar ali os seus limites, são conversas difíceis. E quando a gente não foge dos desafios, de conversas difíceis, seja em qualquer âmbito, a gente cresce, a gente consegue, de fato, nos conhecer e evoluir para uma versão melhor, né? Para entendendo onde é o espaço do outro, o limite do outro e o meu. É uma jornada. É a linha tênue da vida. Né? Muito legal. Eu acho que você já contou aqui bastante pra gente sobre os desafios da maternidade, e eu queria saber o que te ensina, né? A diferença dos 2 filhos, um pouquinho. Como você contou um pouquinho que você tem os momentos especiais, como que você lida com isso desde eles pequenininhos, né? Porque o Noah, acho que tinha 3 anos, é isso? Quando o Levi nasceu? Não, eu estava na quarentena do Levi, eu fiz o aniversário dele de 2 aninhos, deixei tudo pronto, eu tenho as fotos, falei, meu Deus do céu, que loucura, né? Então, na verdade, 1 ano e 10 meses. É bem menos. Menos. O Levi, ser mãe de 2, a conta nunca fecha, eu falo. Quando você tem 1, e o Noah foi o meu primeiro filho, né? Enfim, com todas as limitações dele, e veio o segundo, e eu falei, meu Deus, achei que ia ser tudo mais fácil, né? Toda aquela dinâmica, mas a conta não fecha, porque daí é 1 para cada um, né? Ou os 2 para você cuidar ali no momento que você tá sem ajuda, né? Um fica doente, outro fica doente. É isso, né? Eles brigam. Não briga. Não. Aí eu falo que essas coisas não vão pros stories. Ele grita, ele tem ciúme, né? E tal. Então, lidar ali, ao mesmo tempo, falar, Levi,
Ele não tem a compreensão de tudo, ele está entendendo algumas coisas, vai trabalhar isso com ele. Noah, é assim, agora seu irmão está aqui, um dia que o Levi não tem aula de manhã, por exemplo. Ele fica, como assim? O que você está fazendo aqui? Esse horário é meu, né? E então, esse jogo com os dois, não é? De ao mesmo tempo, Levi, ele não entende tudo, mas ele está entendendo sim. Então, não passar totalmente a mão na cabeça do Noah, né? E trazer a realidade. Hoje em dia, o Levi com 9 anos, ele consegue entender um pouco mais das circunstâncias, né? O Levi, ele é uma criança incrível. Ele é muito parecido comigo, personalidade, não é? Forte, determinado, sabe o que quer, metódico. Eu falo, ai, Jesus. Né? Tem uma cópia. Não é bem a personalidade do Kleber. Então, ele sabe o que ele quer, ele é determinado. E aí tem alguns confrontos, que é o que ele me ensina. Não é só a minha verdade. Por que não olhar pelo olhar dele? Não é? Mas uma criança de 9 anos, sim, te traz insights, não é? Todos. Super carinhoso, super atencioso, não é? Tem os momentos lá, óbvio, de 9 anos. Então, o Levi, ele me ensina viver esse lado da maternidade que eu nunca viveria com o Noah. Então, ouvir um filho te chamar de mamãe, né? Ver um filho andar, ver um filho dar o bracinho e correr para você. Então, foram momentos da maternidade do Levi que marcaram a minha vida como mãe e que hoje, quando a gente se esbarra na personalidade, né, mesmo ele tendo essas características maravilhosas que eu falei aqui, falou, vale a pena investir mais aqui com ele, né? Passar qual é o valor que ele tem para nós, qual é o valor dele, para que ele tenha uma segurança maior, né? Criar, eu gosto muito de chamá-lo de meu príncipe, e aí, então, prepará-lo de fato para que ele seja um homem, né? Temente a Deus, óbvio, mas que saiba tratar uma mulher, que saiba ser generoso, né? Que saiba o seu lugar como homem, que saiba os seus papéis, suas responsabilidades como homem, que eu acho que isso na vida dele vai ser de grande valia em todas as áreas, né? Enfim. Que legal. Olha lá, tô chegando para você mais uma experiência para viagem. Não sabemos o que é, porque aqui tudo é surpresa. Vamos ver o que vai vir. Amo. Ai, uma banoffee, novidade no nosso cardápio. Se você achar mais fácil morder com a mão, fica à vontade. Pode, você né? quer seu guardanapo de volta? Aqui a gente... Aqui é muito real. Olha que lindo, né? Você sabe que eu trabalhei 15 anos como se fosse uma auditor, como se fosse não, eu sou auditora em segurança alimentar, né? Então, especialista em segurança alimentar. E aí eu provava muitos alimentos. Então, a parte sensorial, tanto a parte técnica de controle de qualidade, mas também a parte sensorial, enfim. Então, aqui, a combinação, um pouquinho de canela, as bananinhas espalhadas de uma forma adequada, o creme não borrado, não. Tudo isso conta. Tudo isso conta, né? Porque a gente come primeiro com o olhar. Com o olhar, eu acho que eu vou morder aqui, ó, pra você não deixar tudo. Eu acho que vai. É tudo aqui, feito. Tudo aqui, tudo sem glúten, sem lactose. Esse só não é baixo em FODMAP, né? Por causa do doce de leite. Mas tudo feito aqui. E gente, eu sirvo pra eles e eu aqui fico com água na boca. Vê se pode. É mesmo, né? Cadê a sua? Não, eu não como. Eu não como, se eu comer eu vou sair rolando, né? É verdade, não dá pra comer tudo toda hora. Maravilhoso, doce de leite não é doção, né? Não, a gente faz aqui também. Então é bem legal. Você quer que eu ponha guarda aí, depois? Que eu quero comer. No caso, você só guarda. Eu só guardo. Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta pra você antes de colocar ali seu doce, que eu acho que é muito importante, que é o que eu pergunto pra todo mundo, né? Porque é legal a gente saber isso. Diante de todos esses desafios que você tem na sua vida, como se torna a sua relação com a comida? A minha relação com a comida, ela é uma relação delicada, eu resumindo assim em uma palavra, né? Eu sempre fui uma criança muito magra, magrinha, estava com as crianças raquíticas, aí sou de uma geração que criança magra, desnutrida e que a mãe não cuida. Imagina na cabeça da minha mãe passar por uma mãe que não cuidava das crianças, né? Então, biotônico Fontoura... vitamina de abacate, com leite em pó, né? Enfim, comendo o dia inteiro. E isso me conduziu ao entendimento que eu deveria comer a toda hora e a todo instante. Chegou na adolescência, sempre gostei de comer mais magrinha, de repente eu desenvolvi muito, né? E aí eu comecei a entender que, não dá para comer como se não houvesse amanhã, porque vai ter pelo menos um resultado de ganho de peso. Eu, muito perfeccionista, que sempre fui,
não queria ganhar o peso, então tinha esse olhar para não vou ficar inchada, mas não conseguia comer menos. Nunca fui obesa, né? Sempre gostei de me exercitar, sou alta, então isso contribui também, a minha genética, ela contribui, não dá para negar, que as minhas amigas ficam... 1,5 metro na sua frente, sofre com qualquer 2 quilos. Então, eu sempre gostei de cozinhar e isso me conduziu para a faculdade de nutrição e tudo mais. E eu fui aprendendo, na verdade. Então, eu fazia dança, gostava muito de me exercitar, comi um pouco para mais, passei do limite. Veio tudo à tona quando Noah nasceu. Então, meu estresse agudo pós-traumático, né, que é o nome, desencadeou meu transtorno de compulsão alimentar. Né? Então, na verdade, foi um carimbo, um selo mesmo. Né? Então, eu sempre tive muitos exageros alimentares e nesse estresse. E aí foram ali uns 4, 5 anos, mesmo já sendo nutricionista, né? Eu, de fato, eu só queria me reconfortar. E a comida é algo muito saboroso. Eu queria fugir de muitas situações, enfim, muitos médicos. Enfim, vendo o Levi sentando com 4 meses e o Noah, a gente vendo adaptação para o carrinho, depois cadeira de rodas, né? Então, foi onde que a minha relação com a comida ficou muito conturbada, não me exercitava. E aí, até um dia que eu resolvi, então, ok, me acertei com Deus, a minha psicóloga falava, você vai correr, tem que correr. E eu aprendi a correr, aprendi a gostar de academia, eu só gostava de aula, mas não tinha mais tempo para ir fazer aula. 2 filhos, tempo que eu ia arrumar para fazer aula na academia, né? Até hoje eu ainda não consigo, então eu vou na academia da prédio. É o que tem. E aí eu fui construindo esse novo estilo de vida. Eu fui construindo, então, passo a passo, mesmo já sendo nutricionista. Eu gosto de reforçar porque as pessoas olham pra gente nutricionista, mas para você é fácil. Você é alta, você é magra. Não. Existe uma escolha diária até hoje. De eu entender, de eu escolher os alimentos para que eles me beneficiem, para que eles me tragam nutrientes, energia, condição física, mental, né? Para que eu, de fato, consiga exercer tudo que eu faço e ainda quero fazer muito mais. Então, é uma construção diária, eu falo que eu estou nessa jornada eterna, né? Com a alimentação, sabendo aonde eu estou pisando. Então, hoje em dia, eu sei bem quais são os principais gatilhos que me levam de novo a esse looping de comer, comer, comer. Então, hoje bem menos, mas ainda tem alguns episódios compulsivos. E busco muito como, então, me antecipar junto a esses gatilhos. E também não ser nem permissiva demais, é o que eu falo muito para os pacientes, mas também não ser muito rígida demais, porque esse jogo faz uma grande diferença para quem tem um transtorno, para quem tem uma maternidade atípica, para quem tem 2 filhos, e para cada pessoa tem ali a sua circunstância, né? Então, hoje eu posso dizer que ela não é mais delicada, né? Mas ela é desafiadora, continua sendo desafiadora, porque a minha genética, minha mãe sempre comeu demais, enfim, tudo. Ela foi programada desde o ventre da minha mãe a comer muitas coisinhas gostosas, né? Então, a minha programação metabólica, que a gente pode mudar, que a gente faz um monte de intervenção, mas ela tem ali aquele fio, a genética, né, que a gente fala. E aí a epigenética são as minhas ações para mudar tudo isso, para que, de fato, eu tenha e viva o estilo de vida saudável. Uau! Gente, que aula que a gente teve. Esse aqui foi o episódio contando sobre a vida pessoal, sobre a maternidade. Acompanha de semana que vem, vai ter o 2º episódio, que vai vir agora a parte teórica, que eu já vou começar perguntando sobre essa parte genética, que eu amei, que eu quero entender, porque, olha... Eu vou falar um absurdo para vocês. Aqui a gente tá num papo direto e reto, porque é para vocês mesmo, eu vou me abrir. Eu me vejo muito gordinha. E minha mãe sempre foi muito magrinha, então eu preciso entender qual que é essa genética, o que será que pode ter. Olha só que legal que a gente... Já vou trazer essa pergunta aqui, acompanhem semana que vem, papo para você. Marceli, já deixa aqui suas redes sociais para quem não conseguir ver a semana que vem ao vivo, já te seguir, conseguir ver um pouquinho sobre a sua história, que história linda. Ouvir você todo dia falando Lindezas da Nutri. É verdade, é chamado Lindezas da Nutri. É @Marceli Thalita, Marceli com 2 L's e Y. @Marceli Thalita Nutri. E tá no YouTube, assim, no Instagram e no TikTok. @Marceli Thalita Nutri. Muito obrigada. E, gente, acompanha aqui a parte 2 do nosso bate-papo.